Fala pessoal, Jade aqui de novo, dessa vez para falar um pouco sobre conjuntos. O que são conjuntos primeiro, né? São coleções de elementos que não têm uma ordem específica e que não se repetem. Ou seja, o conjunto 1, 2, 3 é a mesma coisa, equivalente, né, ao conjunto 3, 2, 1, porque a ordem não importa. A gente já sabe o que são conjuntos, mas como a gente faz para definir eles, né? A gente pode descrever de duas formas: por extensão ou por compreensão. Por extensão é basicamente quando a gente enumera cada um dos elementos do conjunto entre chaves. Então a gente tem que escrever cada um deles entre chaves. Por compreensão é quando eu falo alguma propriedade que caracteriza os elementos do meu conjunto. Vamos pegar um exemplo, né? Esse conjunto A aí, que eu coloquei os elementos 0, 2 e 4, como eu poderia descrever ele por compreensão? A é um x, tal que x é um número par entre 0 e 5. Ou seja, x é todo número par entre 0 e 5. Lembrando que números pares são sempre inteiros, né? Então, quais são os inteiros entre 0 e 5? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Só que eu não quero os ímpares, eu só quero os pares. Então, vai ficar justamente 0, 2 e 4, né? E se eu quiser pegar um número ímpar? Todos os números ímpares entre 0 e 5. Seria justamente o que sobrou, né? 1, 3 e 5. E se eu quiser descrever esse conjunto C aí? Eu posso simplesmente falar, né, que é x, tá? Que x é um número inteiro entre 0 e 5. Esse foi o jeito que eu escolhi de descrever, né? Por compreensão. Mas eu poderia, por exemplo, falar que x é um número natural entre 0 e 5. Daria os mesmos 0, 1, 2, 3, 4, 5, só que eu estou descrevendo de outra forma. São equivalentes, né? Aqui eu escrevi dessa forma, escolhi esses conjuntos, mas eu poderia escolher qualquer elemento para colocar no meu conjunto e descrever da forma que eu quisesse. Por exemplo, eu poderia falar que eu tenho um conjunto D que possui apenas o meu número favorito e o seu sucessor. Então, tem só dois elementos, né? Que seria o 4, que é o meu número favorito, e o sucessor dele, que é o 5. É um conjunto aleatório que eu escolhi e é isso, posso fazer isso, né? Tenho essa liberdade. Se eu quiser representar esses 4 conjuntos aí em um diagrama de Venn, como ficaria? Eu sei que A e B não têm elementos em comum, então eles têm que ficar separados, né? O D tem algum elemento em comum com A, que é o 4, né? E outro elemento em comum com o 5, com o B, que é o 5, né? Então, a gente sabe que tem uma área do A que está em comum com o D. E uma área do B que está em comum com o D. E a gente sabe que o C tem todos esses elementos acima. Então, o C engloba todos esses conjuntos, que basicamente é essa imagem, né? A e B separados, sendo que A contém 0, 2 e 4, e o B contém 1, 3 e 5. E aí, o D tem que ter uma parte em comum com A e uma parte em comum com B, né? Que são justamente essas duas partes aqui, o que contém o 4 e o que contém o 5. E o C engloba tudão, né? Por isso que ele tá aqui fora. Agora vamos falar um pouquinho da relação que a gente pode ter entre conjuntos, né? A gente pode ter dois tipos de relações: a de pertinência e a de continência. E a de pertinência é basicamente quando um elemento, ou seja, é sempre de um elemento em relação ao conjunto, se esse elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Já as relações de continência são de conjunto para conjunto. Então, é quando um conjunto está contido no outro, ou seja, ele está dentro do outro, quando ele não está contido, quando ele é um subconjunto próprio, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, né? E aí, a gente tem quando um conjunto contém o outro. Vale ressaltar que quando um conjunto está contido no outro,
é a mesma coisa que eu falar que esse outro conjunto contém o primeiro. Ou seja, se A está contido em B, é a mesma coisa que dizer que B contém o A. Exatamente a mesma coisa, só estou falando de formas diferentes, né? Em ordens diferentes, mas é a mesma coisa. Basicamente isso. Eu deixei todos esses símbolos aqui. Se alguém quiser lembrar, é só olhar esse slide. Agora vamos partir para a prática, né? Ver como que isso funciona exatamente. A gente tem aqui o nosso diagrama de Venn, daqueles conjuntos que eu descrevi antes, né, no outro slide. E aqui eu quero saber qual a relação de pertinência de 2 com A. 2 tá dentro do A? Tá, né? 2 pertence a A. Então a gente coloca o símbolo de pertence. E em relação a B? 2 tá aqui? Não, né? Porque o B só tem 1, 3 e 5. O 2 não tá aí, então o 2 não pertence a B. Já o 5 em relação a A não tá aqui, então não pertence. O 5 em relação a B tá no conjunto B, então ele pertence, né? E o 5 em relação ao D? Pertence também. Se eu pegasse um número que não tá aí, por exemplo, 7, ele não vai pertencer a nenhum desses conjuntos, né? Em relações de continência, a gente tem esse conjunto A. Ele está dentro do conjunto C, porque todos os elementos do A estão dentro dos elementos do B, né? Todos os elementos do A pertencem ao C. Então, A está contido em C. E o B? O B também. 1, 3 e 5 pertencem a C. Então, o B está contido em C. Agora, e o C em relação a A? A gente sabe que o A está contido em C. Só que o C não está contido em A, né? Por quê? O C não é um subconjunto. E para estar contido, ele precisa ser um subconjunto. Mas a gente pode falar o quê? Que C contém o A, né? Que a gente sabe que se A está contido em C, então C contém o A. É importante, eu falei, né? Mas é importante ressaltar que para um conjunto A estar contido no B, então esse A tem que ser um subconjunto de B. No caso aqui, D é um subconjunto de A? Não. Então ele necessariamente não está contido. D não está contido em A, apesar de ter um elemento comum, o outro elemento não pertence a A, né? Então D não está contido em A. E nesse caso específico, D também não contém A. Porque a gente tinha visto aqui que C não estava contido em A, mas C continha A. Nesse caso, o D não faz nenhum dos dois, né? D não está contido e D não contém A. Já D em relação ao C, todos os elementos de D, que são 4 e 5, pertencem ao conjunto C. Então, D está contido em C, né? Como que a gente vê isso na prática, no nosso cotidiano, né? A gente pode pensar nas populações dos países, do mundo, né? Do mundo todo, que é uma coisa que a gente precisa saber, né? De vez em quando. Então vamos pensar no nosso mundão aí. Eu, Jade, sou de São Paulo. Eu pertenço à população de São Paulo. Mas eu não pertenço à população do Rio, né? Como eu sou de São Paulo, eu não... E São Paulo não está contido nos Estados Unidos, né? Eu não pertenço à população dos Estados Unidos. Mas eu sei que São Paulo está contido na população do Brasil. Então, eu pertenço à população do Brasil. Eu sei que São Paulo está contido no Brasil e Brasil está contido na Terra. Então, eu, Jade, que pertenço a São Paulo, pertenço ao Brasil e pertenço à Terra também. Aí, vamos pensar agora nas relações de continência. São Paulo, como eu já disse, está contido no Brasil, né? E o Rio de Janeiro está contido no Brasil, que está contido na Terra. Então, o Rio está contido na Terra. Como a gente já falou antes, para um conjunto estar contido em outro, ele precisa ser um subconjunto, né?
Brasil não é um subconjunto de São Paulo. Logo, Brasil não está contido em São Paulo. E pelo mesmo motivo, a Terra não está contida em Brasil, né? Porque, na verdade, a Terra contém o Brasil. Que é o que está falando aqui, né? O Brasil está contido na Terra, logo, a Terra contém o Brasil. E agora? Eu tenho essa relação de continência aqui, que tá falando que essa coisa esquisita, que a princípio a gente ainda não sabe o que é, né? É o complementar, mas isso a gente vai ver na próxima aula. A gente quer saber se é um subconjunto ou não desse outro treco estranho que a gente não viu ainda, né? Bem, a gente já sabe o que é esse símbolo aqui, mas a gente não sabe quais são os outros. Então isso a gente vai ver na próxima aula, tá?